Teste de percolação é algo que muitas vezes gera muita dúvida na galera, porque é o teste aquele que você precisa fazer para lançar um efluente em solo, para que o solo absorva ali, ou seja, vá fazendo essa infiltração como uma forma de disposição desse efluente tratado. E isso está disposto em norma, mas isso gera muita dúvida. E olha só como é que a gente resolve isso dentro do Sabiá. Eu estou aqui dentro do Sabiá, a gente vai aqui dentro em agentes. Dentro dos agentes, a gente tem esse carinha aqui chamado Sabe Tudo eFlu. Ele foi treinado com tudo quanto é bibliografia técnica especializada em efluentes. Então a gente vai entrar nesse cara aqui e eu já vou aproveitar o que já está pronto aqui. Eu fiz um prompt horrível para você ver como é possível, mesmo com um prompt ruim, que eu não defendo. Eu acho que a gente tem que estruturar um bom prompt dentro dos 4 Cs dos prompts, né? Que é o contexto, o comando, a característica e o cuidado que você estrutura, inclusive aqui dentro dos agentes do Sabiá, a gente tem um carinha aqui que é especialista em prompt, o Sabe Tudo Prompt, ele vai te ajudar com isso. Então, vamos voltar aqui para o Sabe Tudo eFlu. Olha só, dentro do Sabe Tudo eFlu, eu fui aqui e pedi para ele o seguinte: preciso fazer um teste de percolação, mostre o passo a passo, de maneira muito simples, muito direta e muito objetiva. Ele foi lá e começou então a me responder. Ele pediu para abrir uma cava, saturar o solo com água, medir a queda do nível de água ao longo do tempo, e aqui ele foi no passo a passo, no detalhe. Mas onde é que eu quero chegar isso aqui? Isso aqui é trivial. Isso aqui é um modelo de IA treinado com aquilo que não tem no chat GPT, que não tem no Cloud, que não tem no Gemini, porque a gente está falando de norma técnica, que inclusive a gente está falando de bibliografia. Talvez você até vai encontrar, se você fizer uma pesquisa aí, o chat GPT ele vai te entregar alguma coisa. Mas será que essa coisa está certa? A gente sabe que cerca de 40% de toda a informação do chat GPT vem do Wikipedia. Se você confia cegamente no Wikipedia, vai fundo. Agora, eu prefiro usar a bibliografia técnica e usar diretamente as normas. Então ele foi lá e colocou isso aqui, ó. Escolha o local, ele deu o passo 1, a escavação do furo, a pré-saturação do solo, o ajuste no nível de ensaio, a medição da queda d'água. Então ele vai te dando um passo a passo, te pegando pela mão para que você possa de fato executar esse trabalho. Ele vai falar aqui então da cálculo da taxa de percolação, então a queda do nível em relação ao tempo que você vai cronometrar para fazer o teste de percolação. O tempo você vai dividir, você vai calcular e você vai repetir até a estabilização. Isso é o que está na norma e aqui ele te orienta como interpretar esse resultado. Agora, qual que é o grande ponto aqui para você que é profissional da área ambiental? Não faz muitas vezes sentido você, cada vez que for fazer um laudo desse, vir aqui pedir exatamente o mesmo prompt. Não faz muito sentido. E por que eu digo que não faz sentido? Não é que esteja errado, mas não faz sentido se você tem uma forma de ser ainda mais ágil. Veja, a gente vem lá do tempo onde a gente abre a norma, faz uma planilhazinha no Excel, pega aquela planilhazinha do Excel ali, calcula e tudo mais, ou calcula na calculadora e bota dentro do relatório. Agora aqui a gente tem o passo a passo. E além do passo a passo, a gente vai lhe dar um exemplo aqui, que vocês estão vendo, mas eu quero pular um pouquinho mais para frente, porque eu não quero que você perca muito tempo nesse vídeo. E aqui é o que eu vejo como grande pulo do gato. Existem 3 formas da gente ganhar mais dinheiro dentro da consultoria ambiental e dentro da área ambiental. Primeiro, fazer mais rápido aquilo que a gente já faz. Segundo, fazer aquilo que a gente não teria condições de fazer. E terceiro, fazer melhor aquilo que a gente já faria. Se a gente juntar aquilo que a gente não faria com aquilo que a gente faria melhor, a gente tem um salto muito grande de produtividade. Como é que a gente faz isso aqui? Eu poderia estruturar uma planilha no Excel? Poderia estruturar uma planilha no Excel. Agora eu posso simplesmente vir aqui e dizer que eu quero um código HTML pré-preenchido com todos os dados de entrada de forma didática para que qualquer pessoa possa fazer. Inclua as regras de execução e os dados que devem ser coletados e o resultado do teste. Considere a NBR. Então ele foi lá e fez seguindo a NBR 17076 de 2024, que está atualizada aqui. Ele foi lá, então explicou, criou todo um código HTML, um código de programação. E o que isso quer dizer, Vitor? Como é que eu uso isso? Muito simples. Ele foi aqui, criou o código. Vocês estão vendo todo esse código de programação. Quanto tempo você demoraria para fazer um código desse? Pois bem, próximo passo, o que é? A gente vai copiar esse código aqui. A gente vai abrir uma nova aba aqui.
Abrir esse carinha aqui. Pronto. Eu tenho aqui então o resultado desse código. E o que o resultado desse código me traz? Todos os dados de entrada que eu tenho que colocar aqui. Então eu posso vir aqui, quando que foi realizado, aonde é que foi, qual é o tipo do solo predominante, é para uma vala de infiltração ou é para um sumidouro? É para um sumidouro. Qual que tem nível máximo do aquífero conhecido, qual que é a profundidade, quais são os dados da cava, os dados do trabalho realmente propriamente dito. E aqui você vai calcular. Clicou em calcular, ele já calculou, ele te dá os dados mínimos, ele te dá as referências e as fórmulas. Mais fácil do que isso não tem. E isso só é possível utilizando uma ferramenta de inteligência artificial que seja treinada e feita por profissional ambiental. Se você gostou desse vídeo, não deixe de seguir, de acompanhar o canal, de curtir esse vídeo, compartilhar para que isso chegue em outros profissionais que estão aí muitas vezes pedalando, que estão aí muitas vezes perdendo um tempo que a gente não precisa mais perder. A gente precisa se preocupar com aquilo que verdadeiramente importa, que é a coleta de dados.